Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma reunião da Comissão Especial da Saúde. Hoje, dia 17 de setembro, quinta-feira. Nossa pauta está definida e o Dr. Fábio Melo, que é o responsável pela saúde bucal, está presente conosco para colaborar com a comissão, dando esclarecimentos, informações, para que nós possamos fazer o nosso relatório e propor soluções para o setor da saúde bucal. Nós precisamos, senhores, definir o objeto daquela pesquisa, né? O Dr. Cristiano Porto está chegando aí, nós precisamos definir para que ele possa disparar o processo de contratação. Então, a gente pode discutir rapidamente aqui, Dr. Ernesto Barreto Edinho, qual será o objeto da pesquisa em relação às questões da saúde, o que será o objeto e também o que nós queremos saber da empresa que vai fazer a pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa, né, toda a rede de saúde, usuários, para identificar alguns problemas, demandas, né, estatísticas, e tentar, então, ter uma leitura mais apurada e mais oficial. Então, o Cristiano Porto, queria pedir ao Dr. Cristiano Porto que nos desse alguma orientação em relação à pesquisa, né? O senhor precisa de objeto, isso? Preciso que defina para mim os tópicos da pesquisa, quais são os critérios, as perguntas, os quesitos, e poder orçar o valor do contrato. Então, a gente não vamos conseguir fazer isso hoje, né? Nosso tempo está curto, né? O que o senhor acha? O que o senhor acha? Hoje é difícil, também difícil. Né? Como sugestão, a gente poderia depois, talvez até fazer uma reunião informal, fora mesmo só para definir isso, não para não tomar tempo, né, do nosso entrevistado, inclusive, né? Eu acho que é preferível a gente se ater à saúde bucal hoje e em seguida, ou amanhã mesmo, a gente reunir um número maior possível dos membros da comissão e define isso. Certo. Tá bem. Eu acho melhor, né? Então, passa para o senhor amanhã, doutor Cristiano. Aí, em 15 dias, você acha? 20 dias? Rapidinho, né? Então tá bom. Então amanhã nós passamos para o senhor. Bom, vamos deixar então aberta a palavra. Boas-vindas ao Dr. Fábio Melo, né? Muito obrigado pela participação conosco. Serão valiosas as suas observações para a comissão especial, que tem esse objetivo de coletar dados e fazer um estudo, né? Levantar informações de todos os setores da saúde pública de Avaré. E hoje é o dia da saúde bucal. Muito obrigado pela presença e eu passo a palavra para o senhor iniciar a sua fala com uma introdução. Inicialmente, bom dia a todos. Um prazer que foi o convite, aceito com o maior prazer, espero poder contribuir com o que vocês precisarem. Eu acredito que vocês tenham conhecimento de que eu estou coordenador da saúde bucal há praticamente 3 semanas. Então, eu posso me propor aqui a esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham e me comprometer a ir atrás de algumas outras respostas que estaria relacionada à minha colega que me antecedeu a este cargo, né? Eu estou respondendo por esse setor da coordenação da saúde bucal, como eu falei há pouco tempo, então pode ser que eu não tenha todas as respostas que vocês precisem, mas de antemão já me comprometo a ir atrás de possíveis respostas que vocês possam estar pedindo. Tá? Estou à disposição para qualquer questionamento. Vou fazer uma perguntinha para inicial. Você já foi em outro momento coordenador, já tem uma experiência anterior, né? Sim. Quando foi isso mesmo? Foi com o Wagner Bruno, foi em 2003. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei por 3 anos. 3 anos. Na verdade, eu só me afastei porque a doutora Marta precisava de um dentista especializado para atendimentos de pacientes com HIV. E naquela oportunidade não havia nenhum dentista interessado em fazer o curso em São Paulo. Então eu acabei me dando, assim, então vou eu para fazer esse procedimento. E naquela oportunidade eu tive que, por questões administrativas, eu tive que me afastar do cargo de coordenador da saúde bucal, voltar, que eu sou concursado da prefeitura, do concurso do Miguel ainda, de 93. Eu estou na prefeitura desde 94. Então, eu já faço parte do quadro de funcionários da prefeitura. Você está veterano então, já. Sim. Então, eu tive uma experiência muito positiva, inclusive. Eu não tive nenhum contratempo naquela oportunidade. Foram 3 anos e alguns meses que eu estive à frente da coordenação. Então, para mim, é muito confortável estar nesse cargo agora. Então, 2004 que saiu? Não, 2003, por aí, Olha, né? foi em 2004. O governo Wagner foi 2001, 2004, né? Eu acho que foi até 2003, porque 2004 eu já estava em São Paulo fazendo o curso. Então, eu queria só saber, em termos de estrutura,
como você deixou em 2003 ou 2004 e como você encontrou agora em termos de estrutura, houve avanços, a coisa está semelhante da época, os problemas que você encontrou estão parecidos, como é que é? Eu andei percebendo que foi aquela oportunidade, nós estamos vindo de uma gestão muito contundente. Para quem participou daquela oportunidade sabe do que eu estou me referindo. Foi um avanço muito grande naquele pleito, né? Quando o Wagner foi eleito. Então nós pegamos uma estrutura que até então nós desconhecíamos. Então a gente conseguiu fazer com que se adequasse à realidade naquele momento. E, sem dúvida alguma, com os PSFs instalados, com as unidades de base de saúde, a estrutura é muito maior do que em 2003, não tenha dúvida. Só que não tem um cuidado, um esmero no dia a dia. Assim, a gente percebe que faltou cuidado. Então, a gente percebe que o serviço ampliou, mas, por outro lado, faltou o mínimo de cuidado para a atenção básica, o mínimo necessário para atendimento. Que eu fiz já elenquei, inclusive o Barreto contribuiu bastante naquele dia que eu estava conversando com a secretária Wanda, de alguns pontos específicos na unidade de Veracruz, alguns pontos que a gente está tendo que ir contornando, consertando, para que a gente possa ter atendimento de qualidade efetivamente, né? Então, é esse esmero, esse detalhe que está faltando. Eu acredito que em pouco tempo a gente consiga resolver esse problema. Até para efeito de a gente talvez direcionar melhor as perguntas, só para ver se eu estou correto. Quer dizer, em termos de estrutura odontológica municipal, nós temos o atendimento do CEL, que é uma parceria com o governo federal. Né? Nós temos o atendimento nas ESFs e nos postos de saúde tradicionais. Sim. E temos o atendimento nas escolas municipais. Perfeito. Basicamente são 3 departamentos, ou 13, enfim, 3 seções, ou sei lá o nome que se dá isso. Então, onde que você percebe que tem os maiores problemas? Na verdade, o problema principal está com relação à manutenção dos equipamentos. Porque como cada consultório odontológico é um mini ambulatório, então ele tem as particularidades de peças, de reposição, desgaste de uso realmente. Então, como a demanda é muito grande, existem realmente demandas de reparo. E como existe um processo de licitação para este fim, inclusive foi até publicado no Semanário Oficial, para a semana que vem teremos, na segunda-feira, dia 28, se não me falha a memória, teremos um pregão para a licitação de mão de obra de técnico. Certamente, contratando esse profissional ou esta empresa, que faria então a parte de manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos, o serviço voltaria tranquilamente, porque isso que eu acho interessante, a quantidade de material disponível é muito boa. O que está faltando, assim, então, voltando àquela pergunta, embora eu possa estar respondendo de uma forma muito subjetiva, pela minha impressão, né, ou seja, do que eu tinha em 2003, 2001, para o que eu tenho agora, é muito melhor. A estrutura está muito melhor do que há 10 anos, mas não tem a menor dúvida. O importante agora é conseguir colocar em prática efetivamente. Você disse que material não está faltando? Não. Está todo ele. Só que o problema é que nós temos alguns equipamentos que estão quebrados. Falta de manutenção. Então, a gente tem toda a parte de periféricos, por exemplo, descartáveis em grande quantidade, todo o material básico em quantidade boa, suficiente para tocar todo esse ano, só que, infelizmente, nós não temos a manutenção de alta rotação, que é o motorzinho, alguns equipamentos que são fundamentais para uma atividade odontológica. E isso precisa dessa empresa, desse profissional que faz a manutenção. Isso está sendo, então, licitado? Foi colocado agora. Inclusive, foi interessante porque, pelo que eu entendi, essa solicitação estava na licitação, ali no Paço Municipal, e estava incompleta a solicitação. Então, por sorte, eu estive lá recentemente e vi que faltavam alguns detalhes do objeto do contrato. Então, eu peguei, fiz a retirada, corrigi, encaminhei para a secretaria e já foi encaminhado. Então, deu certo, tanto que já foi publicado já a licitação. Então, esse trabalho eu já posso colocar como sendo de minha responsabilidade já. Fazendo uma comparação, nós, de oitivas anteriores aí a outros funcionários que aqui estiveram, ficou, pelo menos para mim, bem claro, acho que para os demais vereadores também, a questão da farmácia, que a farmácia, até pela expansão da rede, é obrigada a ter uma farmácia em cada canto. E nós tivemos experiência de Itapeva, que lá é mais centralizado, entendeu? Tem 4 ou 5 farmácias, uma farmácia central. Então, por que eu estou perguntando isso? A gente percebe que a odontologia tem uma praticamente em cada escola municipal. E tem um gabinete, vamos dizer, em cada ESF ou PSE, praticamente é isso.
Lógico que o SUS tem esse objetivo da descentralização. Se a gente tivesse, e aí se caberia talvez ao CEL ou alguma outra estrutura, como existe em outras cidades, bem amplo, digamos, bem central. E, por exemplo, não sei qual é a efetividade do trabalho do odontólogo numa escola. Essa é a minha questão. Depois eu tenho aqui uma resposta no requerimento que eu fiz tempos atrás, mostrando que eu não sei, na verdade, que é necessário ter um gabinete em cada escola, ou seria melhor em cada região ter um local com um bom atendimento, com horário mais amplo de atendimento, com mais profissionais, entendeu? Essa é uma questão que eu sempre ponderei, né? Eu concordo com essa sua colocação. O único detalhe da descentralização da odontologia é porque, diferente da prática médica, todo ato odontológico é um ato operatório em si. Então, por exemplo, uma cárie, uma extração, uma raspagem, qualquer ato odontológico é um ato operatório. Então, não existe uma medicação específica, existe sim um ato odontológico a ser feito. Então, a importância da descentralização está aí, para que o paciente possa ser atendido dentro da sua necessidade, exato. Agora, com relação à atividade em escola, eu concordo. Eu também não entendo a necessidade de se ter consultórios odontológicos com uma equipe odontológica nas escolas municipais. Eu acho que seria muito mais proveitoso, é que nesse momento, depois eu falo sobre o CPOD, é que nesse momento existe uma necessidade muito grande de cáries, existe uma demanda muito grande com relação à qualidade da saúde bucal das crianças. Mas a partir do momento que isso for sanado, eu entendo que seria interessante uma categoria de profissionais que nós não temos no nosso município, que são os técnicos de higiene bucal. São profissionais reconhecidos pelo CRO, reconhecidos pelo Ministério da Saúde, que têm toda a capacidade de intervir numa população. Então, por exemplo, eles podem fazer atividades preventivas, podem fazer atividades paliativas, como curativos, eles podem ter acesso aos pacientes sem a necessidade de se ter uma equipe odontológica envolvida. E daí sim, centralizaria o atendimento específico nas unidades básicas próximas das escolas, daí a gente fazeria um zoneamento, ou seja, aquela população seria atendida naquela UBS ou no sistema de saúde da família, para que nós pudéssemos concentrar, porque daí sim, você teria uma equipe maior, com equipamentos mais enxutos, e você conseguiria ter período maior de atendimento, claro, inclusive. Exato, e detalhe, e peça de reposição também, porque imagine, se você tem nós temos hoje 19 consultórios odontológicos fora a unidade básica, a unidade móvel, que é aquela itinerante. Então você tem que ter... Esses 19 são de todos os postos e mais as escolas? Isso, e os PSFs também. São 19 gabinetes. Imaginava que era até mais, viu? Porque com tantas escolas, não? Não, são 19. É que daí a equipe dobra, né? Em profissionais, nós temos mais profissionais do que cadeiras odontológicas. Até aí tudo bem. Mas se você conseguisse organizar isso em menor número, você teria uma potencialização, não tem a menor dúvida. Só que nesse momento, eu acho temerário a gente ter esse tipo, sem um planejamento adequado, porque existem algumas escolas muito grandes que têm uma necessidade, eu posso até dizer, a escola Sene Curiati, nós temos escolas com uma população de crianças muito grandes. Então era interessante a gente ter um cuidado inicial, fazer uma parte de correção dessa demanda, daí sim, poderíamos pensar no próximo passo. Eu tenho uma relação aqui de escolas, que eu pedi isso, daqui é de 2014, maio. 10 escolas com unidades, é isso mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos Flávio Nascimento, Salim Curiati, Elizabeth Jesus de Freitas, Maria Picalho, que é Dondoca, Ana Novaes, José Rebouças, Caleno Macedo, Carlos Papa e Duílio Gambini. Acho que dessa é a mesma relação que me passaram aqui na ocasião. Eu sei que não 10, então sobram 9. 9 para postos de saúde, então. Isso. Agora, a meta do governo Poio é chegar a 15 novos postos. Postos de saúde da família, né? Mas eu acredito que tenha um específico, acho que é do Fernando Irata, que é lá no Fernando Irata, se não me engano, é lá no Duílio Gambini. Aquela unidade do IPSF, acho que atende 2 comunidades, né? Duas. Isso, então o profissional odontólogo, eu sei que ele atende tanto a população do Duílio, quanto a uma inscrição de uma comunidade paralela. Ali no São Rogério, acho. Isso. Né? São 2 equipes de SF. Só que daí com uma única equipe odontológica. Isso, então enxugou também, isso já foi pensado, acredito eu, que já tem, porque na necessidade realmente de você colocar 2 equipes odontológicas no único setor.
Então, acredito que daí o profissional é capaz de conseguir organizar 2 populações odontológicas no mesmo ambiente de trabalho. Pode ser que seja isso no futuro. Equipes de PSF sendo ampliadas, como o Poi falou lá na inauguração, que nós estivemos lá na Vila Operária, né? Tivemos o do Cecílio. Eu não estava lá. Isso, ele falou que o objetivo é chegar realmente a 15 unidades de saúde da família. Mas eu não acredito que seja necessário que nós tenhamos assim, várias equipes odontológicas envolvidas também. Eu acho que dá para a gente conseguir organizar nesse sentido. E quantos odontólogos tem na rede? Eu nesse número eu não tenho como passar. Eu não tenho essa informação. Eu posso perfeitamente fazer o levantamento disso. Eu tenho mais perguntas a dizer, mas eu vou abrir espaço para os demais vereadores, claro. Para não monopolizar muito. Aí, não, tudo bem. À vontade. Se vocês quiserem fazer perguntas, depois eu... Doutor Fábio, bom dia. Bom dia. Uma das perguntas que eu tinha mencionado aqui para fazer é em relação à manutenção, porque a gente está sabendo que alguns equipamentos estão quebrados, até equipamentos recém-adquiridos, com algumas dificuldades, e por não ter essa manutenção constante, está parado e está atrapalhando. Então, mas o senhor já nos respondeu que vai licitar, né? Sim, sim. Então, tudo bem. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é, eu sei que o senhor assumiu a pasta agora, já é do seu conhecimento se voltou a fazer as cirurgias? De periodontia? Isso. Não. Não voltou, né? Não, porque quem fazia era eu, inclusive. Isso. Né? Porque, na verdade, as cirurgias de periodontia eram feitas porque eu que fornecia o material. Porque são materiais específicos. Na verdade, essa atitude, né, essa prática que foi feita, não contempla realmente o CEL. O CEL ele tem, entre outras coisas, atendimento de endodontia e periodontia. Mas a periodontia a que se refere, o CEL, é específica para raspagem de tártaro, a questão da doença periodontal. A cirurgia de enxerto, a cirurgia que eu fazia, foi uma proposta que eu havia feito naquela oportunidade, por conta do meu mestrado na época também, e daí eu fornecia o material. Cada fio de sutura, por exemplo, custa R$50, R$60, por exemplo. Então, eu fornecia o material para que possa ser feita a cirurgia. Então, na verdade, essa prática era feita por uma questão vamos dizer assim, era uma proposta que era feita por um profissional da rede, e não que a rede tenha esta demanda, ou seja, essa prática. Eu acredito que não vai voltar a ter, por conta de vários fatores com relação a valores que eram pagos aos profissionais, essas coisas nesse sentido. Eu fui procurado por algumas pessoas que estavam fazendo esse tratamento e tiveram que interromper. E eu gostaria de saber com o senhor coordenando agora, como que vai ficar essas pessoas que começaram a fazer esse tratamento? Eles vão ter que parar? Não vai ter algum problema sério? Então, isso que eu ia falar. Assim, o atendimento de uma forma ampla seria interessante, as cirurgias que eram feitas, porque justamente era o que salvava muitas situações de enxerto, de perda óssea. Nós temos, né, quando eu era coordenador em 2001, 2002, eu tinha bastante parceria com as instituições da região, em Bauru, em Piracicaba, e nossos pacientes eram deslocados até lá. Então, agora precisaria ver se vale a pena esse tipo de prática, ou então seria interessante que então fosse instalado efetivamente esse procedimento, ou seja, que a cirurgia periodontal fosse então um dos itens que sejam contemplados da prática de rotina do CEL. É que isso, por enquanto, não é colocado dessa forma. A atenção dada para a periodontia no Centro de Especialidade Odontológica efetivamente não contempla cirurgias periodontais. Se no planejamento, a secretaria, a prefeitura acharem interessante que seja incluído, daí tem que se fazer um planejamento, inclusive, dos materiais a serem adquiridos, porque são materiais de um custo são custos elevados. Teria que ver, assim, de antemão, Barreto, eu não sei dizer para você o investimento que deveria ser feito, mas cada cirurgia tem um custo elevado, que era proposto pelo profissional que se dedicava a esta ação em si. Então, se a prefeitura realmente tiver interesse, se a saúde tiver interesse de manter esse serviço, terá que adquirir todo esse equipamento.
para que seja feita essa prática. Né, E há possibilidade de fazer isso legalmente? Assim? Eu preciso checar como é que funciona, por exemplo, na nossa questão de saúde, se o CEL não contempla, o CEL, no rol de procedimentos, se não contempla esta ação, se a gente pode justificar o investimento nesta área. Nessa parte, realmente eu desconheço a questão legal. Se for possível, não tenha dúvida, é só fazer a relação de equipamentos a serem necessários a adquirir, e profissional para isso nós temos. Eu seria o profissional para esse fim. É que daí teria que pensar quem iria fazer atendimento e com que material seria feito esse atendimento. Se fizesse um planejamento e isso fosse legal, não vejo por que não. Tá. Eu acho que seria possível, que eu não faço ideia como é que funciona a questão, assim, a pasta em si. Se um serviço contempla um número de halls específicos, será que a gente tem como justificar uma ampliação do serviço? Isso que eu precisaria checar com relação a como é que funciona uma coisa legal, que seja feito dentro da lei. Com relação ao CEL, né, só para... existe naturalmente um relacionamento com o governo central, o governo federal, né? E de lá vem as orientações das atividades que um CEL deve exercer. Sim. Então, endodontia, né? Sim. O que mais mesmo? Periodontia. Periodontia. Cirurgia, no caso, o terceiro molar, né? Cirurgias de exodontia. Terceiro molar. Só. E como nós somos a segunda intenção, tem prótese também. Prótese, tá. Daí a gente aproveitou e incluímos também atendimento de pacientes com necessidades especiais também. Tá. Aquilo que tudo isso está funcionando a contento ou não? Perfeito. Mesmo esse dos pacientes especiais aí? Este de pacientes especiais, eu ia até comentar isso numa outra... Eu ia começar a falar sobre esse assunto, só que daí esse assunto eu acho que é interessante, daí nós damos uma atenção específica. É que eu queria só justificar para o Barreto, que eu acho que profissional nós temos para isto, eu acredito que recursos o CEL tem para isto, é que eu não sei se um ato que não faz parte do rol... Só legalizar a forma agora de... Isto, se o a gente serviço não ficar se houver um irregular, procedimento né? administrativo, Eu sei. que a gente consiga colocar, a unidade CEL de Avaré contemplará a partir desse momento esses outros componentes do rol de periodontia, eu acho que justificaria o investimento, porque não é um investimento muito pouco, é um investimento razoável em si, de equipamentos fixos e os de reposição. Se isso for possível, não vejo problema nenhum de voltar. Agora, nesse ínterim, eu não sei se a gente poderia estar encaminhando esses pacientes para instituições de especialização na região, Bauru e Piracicaba, e daí teremos que, isso eu sei que pode ser feito, mas aí você vai pensar entre custo-benefício. O desgaste que você tem de deslocar um paciente fora daqui, o investimento para isso também, às vezes é melhor a gente ter esse paciente com a gente, né? A gente tem muito mais controle. E abrir para mais pessoas, né? Perfeito. Tá bom. É só essas duas perguntas. Deixa eu me ater um pouquinho ao CEL também. Claro. E digamos, o comportamento dos profissionais. Como eu sou da área também, né? Anexa, né? A gente percebe a dificuldade com que os coordenadores têm em lidar com seus próprios colegas, né? E do lado de fora, né? A gente ouve as reclamações às vezes, a dificuldade de determinados profissionais, às vezes, fazer o mínimo. Não digo nem cumprir horário. Estou nem me referindo a isso. Eu acho que tem que, no mínimo, cumprir a função. Seja em 2 horas, seja em 3 horas, seja em 4 horas. Né? E nesse ponto de vista, o CEL está funcionando adequadamente? Os colegas estão colaborando com você recém-empossado e coordenador, ou você sente resistência? Não, eu percebo que está sendo, a minha presença foi bem-vinda, aparentemente, até que se prove o contrário. Melhorou o ambiente, exato. Inclusive, não foi nem solicitação minha estar ocupando esse cargo em si, foi um convite da Wanda, porque eu fico muito confortável com essa minha presença nesse cargo, porque não é um cargo político em si, é técnico, puramente técnico. Eu não tenho nenhuma filiação. Eu já tive naquela oportunidade do Wagner, e depois eu me desfilei. Quase foi vereador, né? Quase, passou longe. Mas foi uma experiência positiva, claro que foi. Mas agora eu não tenho partido nenhum, eu era do PFL depois que eu saí do PMDB, mas não sou filiado a nenhum partido. Então, me sinto à vontade na prática do dia a dia da parte técnica dessa ação. Acho até que seria interessante esse tipo de cargo estarem relacionados a pessoas técnicas
e não necessariamente a questões políticas. E o mais interessante, eu já estou no serviço público há 22 anos, então eu conheço bem como são... Minha visão, pode ser até político o coordenador, mas ele tem que ter uma ação técnica, né? Perfeito, exato. Não uma ação politiqueira, não puramente política, política e técnica, exato, essa relação. Então, eu acredito que isso está sendo muito bem feito. Inclusive, uma coisa que eu sempre falei para os outros que vinham depois de mim, o melhor termômetro para se avaliar se o serviço está sendo feito contento ou não é a população. A demanda está justamente aí. Se a reclamação aumenta, quer dizer que alguma coisa está falhando. Se você faz uma enquete de uma proporção de pacientes que estão sendo bem atendidos ou não, você já tem um termômetro sabendo se o serviço está contento. Então, a percepção do paciente é muito clara nesse ponto. Então, aparentemente, pelo que a gente observa, os pacientes que são atendidos pelo CEL estão sendo feitos contento. A reclamação está mais com relação mesmo às quebras de equipamentos que a gente está tendo agora que recuperar, a falta de manutenção em si. Mas lá no CEL, o que a gente tem são... eu acho que o maior problema nosso é o tratamento de canal, que a gente tem agenda para o ano que vem. Assim, acho que essa que seria a maior... o calcanhar de Aquiles. Tem demanda represada, então. Tem. De um ano. Se eu citar um caso, por exemplo, é comum às vezes, já aconteceu comigo até, pessoas ligadas a gente, funcionários da casa da gente, de repente está com uma baita dor de dente. Hoje, se eu tiver com uma dor de dente intensa agora, eu tenho como ser atendido emergencialmente ou não? Agora, vamos ver, 20 para as 10. Teria que pensar em que... Assim, nós temos alguns... Não, pior, são 4 horas da tarde agora, por exemplo. Eu estou com uma baita dor de dente. O que eu faço? A pessoa vai ao pronto-socorro para ser medicada. Inclusive, havia um consultório odontológico no pronto-socorro na época do Wagner. E foi desativado ao longo do tempo. Você acha necessário? Eu acho. Se você for observar outras localidades... em outros municípios. Não que eu me utilize disso como referência, porque é muito fácil a gente utilizar outros municípios quando a gente interessa para a gente o exemplo, né? Mas, assim, funciona muito bem um plantão odontológico. Eu sempre achei interessante isso. Mas daí já representa realmente mais custos, né? Mais despesas. Mas eu fico pensando na dor do paciente, né? Assim, eu acho que até que ponto a dor... Porque é muito interessante. Um anti-inflamatório injetável, sim, resolveria o problema inicialmente, só que a dor é recorrente. Se for uma pulpite... Só vai sanar o problema do paciente se houver uma pessoa que abra o dente. Com uma unidade odontológica instalada, nem que seja feito assim, à distância, ou seja sistema de plantão, não faço ideia qual seria a forma de trabalho em si. Mas, para quem sente a dor, e ser aliviada dessa dor de uma forma correta, acho que daí todo o investimento deixa de ser um gasto e passa a ser um investimento correto. Eu sou favorável, sim, a ter uma... Se for às 9 horas da manhã, a dor... Sim, tem, alguma unidade tem. Inclusive, eu fui conectar... Recentemente, teve um paciente que estava com um problema, ele era atendido lá no Brabância. E o Brabância estava terminando a reforma do Vila Jardim. Tá. Né? Então, ele entrou em contato com a gente, e daí eu consegui uma vaga para ele no Bairro Alto. Então, a gente consegue como se diz assim, essa relação entre as unidades de saúde, a gente consegue fazer com que o paciente se desloque um pouco mais, mas pelo menos ele consegue atendimento. Mas o ideal seria que ele tivesse um centro de referência, ou seja, o pronto-socorro, algum lugar que ele pudesse recorrer não só a uma medicação, mas o atendimento correto. Né? Eu acho que seria uma coisa para se pensar. Quer dizer, um dos maiores problemas hoje é a fila, então, de espera para tratamento endodôntico de canal. Né? Se faz muita extração ainda? Impressionante, né? Ainda? Ainda. Ainda se faz muita exodontia, coisa que a gente até indo à contramão da história, porque a gente pensando toda uma questão preventiva, né? E ter tantos dentes sendo extraídos. Mais em adultos, em criança? Mais em adultos. Acho que não. Em criança, essa é a única, assim, a ressalva que eu faço dos profissionais em escola, é justamente isso. Graças à permanência de tantos anos de profissionais odontólogos em escolas, a demanda de exodontia em criança é bem reduzida. É mais questão cultural dos mais antigos, dos adultos mesmo, né, que a gente tem ainda dentes que são extraídos. Uma judiação. Uma judiação. Às vezes tiram dentes fundamentais, como o primeiro molar, né? Pois por exemplo, né? Eu sou uma vítima disso. A primeira relação de oclusão que uma pessoa tem, exato. Mas é uma questão realmente cultural, muitas vezes, né? Mas o sonho de consumo de qualquer profissional dessa área é chegar daqui a um tempo e falar, olha,
porque teremos, acho que semana que vem teremos a audiência pública, né, da saúde, para a gente poder colocar, acho que é 25 de setembro, acho que a gente vai ter, não sei a data não exata. fixei a data, eu sei que vai ter, mas... Então, daí vai estar lá colocado todos os procedimentos que são feitos em cada setor, não é isso? Então, vai ser o sonho de consumo chegar um dia e falar assim, olha, 0 extrações, né? Assim, quer dizer você que falou no CPOD, né, que é o índice... Isso, perfeito. E como é que está o nosso... E Vai, qual é o então, ideal? Explica para nós o CPOD, então, o para que todos... O CPOD é uma mensuração que é feita em nível epidemiológico para que você possa ter, numa população específica, neste caso a gente utiliza a vida escolar, ou seja, a idade escolar que vai até o quarto ano do ensino fundamental, né? Acho que agora mudou um pouco essa situação. E a gente faz a numeração dos dentes cariados, dentes perdidos e restaurados das crianças. E depois é feita uma média, uma proporção desse CPOD. Tá. Em 2001, 2002, eu fiz naquela minha oportunidade para a gente poder ver, porque é um bom referencial epidemiológico. Você ter, por exemplo, um índice de cárie e depois de 1 ou 2 anos fazer de novo, você sabe qual foi é uma maneira boa de você fazer de um nível epidemiológico, saber se você está acertando o alvo ou não. Qual que é o ideal mesmo? Não estou lembrado. O ideal sempre é abaixo de 4. Abaixo de 4. 3, depende dos países mais desenvolvidos, 2, 2,5. Mas para o Brasil, até 4 é aceitável. O nosso, como é que está? Então, eu ouvi... Não foi feito recentemente. Foi, mas parece que teve... quando a gente fala vício, é vício quando o examinador, né, ou seja, o pesquisador, ele não faz a escala correta. Então, eu prefiro não comentar sobre esse CPOD, porque parece-me que não teve... Então já seria interessante fazer uma nova avaliação, né? Isso que eu ia falar. Inclusive vai ser feito, até o final do ano nós faremos. Parece que não é um dado muito confiável, o nosso CPOD atual. Então eu prefiro a gente fazer um novo CPOD, para que a gente possa partir daqui para frente numa razão mais profissional, uma coisa mais certa. Gostaria de fazer uma pergunta enquanto o Ernesto está no telefone. Claro. A Avaré tem a FSP, né? O senhor pertence ao quadro da FSP. A faculdade tem odontologia em sua grade de cursos. O senhor assim, vislumbra alguma possibilidade de parceria, de convênio da comunidade acadêmica com a prefeitura, com o município, em torno da saúde bucal, para promoção de melhorias do setor, estudos, né? Parcerias, como faculdade mesmo, né? Fazer pesquisas de demanda. E isso é viável, isso é possível? Sim, sim. Então, inclusive já foram feitas 2 ações já da faculdade junto com a saúde bucal. Um evento foi feito na escola Virto Lamparelli com as crianças do período da tarde. Os alunos da faculdade foram fazer campanhas de prevenção, escovação assistida, palestras sobre saúde bucal. E agora nesse Avaré Viva, a unidade móvel estava instalada na frente e nós tivemos, se eu não me engano, 9 ou 10 alunos da FSP auxiliando os profissionais que estavam relacionados à saúde bucal. Enquanto as pessoas se organizavam na fila, eles já iam passando as técnicas de escovação, a prevenção. Então, é muito importante, sim, essas parcerias, inclusive no CPOD mesmo. No CPOD, a gente vai estar utilizando também dessa parceria para que a gente possa ter dados palpáveis, ou seja, dados confiáveis, com embasamento realmente dentro dos padrões epidemiológicos. Por isso que seria fundamental, até o fim do ano, a gente estar fazendo esse nosso levantamento para que a gente tenha um dado oficial. Então, a gente possa chegar no fechamento desse exercício, ou seja, o CPOD de Avaré de 2015 é este. E daí, em 2016, quando a gente for entregar, caiu para este. Esta que é a ideia. É um padrão interessante, né? É um parâmetro. Até nessa linha aí, eu me recordo que quando acho que o Jairo foi secretário, ou responsável, coordenador de saúde bucal, eu lembro que ele, acho que na época do Wagner, acho que antes de você, talvez... Quando eu saí, eu não recordo quem é que entrou logo depois de mim. Eu lembro que o Jairo, ele investiu muito nessa questão dos bochechos com flúor. Como é que está? Estão indicado ainda atualmente ou está meio combatido isso? Então, se as nossas escolas estão relacionadas com a Sabesp, a água é fluoretada. Já é fluoretada. Então, o bochecho de flúor passa a não ser interessante. Agora, se nós temos algumas escolas que tenham poço artesiano, daí nós precisamos fazer uma checagem. Se existir escola com poço artesiano, é imprescindível se fazer a mensuração do flúor na água.
Ah, tá. Porque Poço Artesiano, Avaré é uma cidade que tem água muito mineral. Dependendo da região, nós temos muito flúor na água, além do necessário. Então a gente corre o risco de ter fluorose também, que é uma disfunção, uma patologia complicada. Então, o bochecho de flúor se justifica em populações que não têm acesso à água fluoretada. Tá certo. Hoje em dia, dentifrícios e a própria água fluoretada já tem, né, já é o suficiente. Então, a aplicação tópica de flúor e bochecho de flúor são feitos em níveis muito específicos hoje, viu, Emerson? Com relação aos odontólogos, isso aqui é resultado daquele requerimento que acabou ficando no requerimento. Eu só queria passar depois para você os dados que eu tenho aqui. Oh, claro. São 10 escolas, eu até perguntei como é que é o atendimento e tal, né? Então veio detalhadamente nessa relação aqui, foi enviado pela doutora Alessandra na época. Por exemplo, na escola Ana Novaes, o número de alunos atendidos diários eram de 3 alunos por dia. Na Maria Tereza de Oliveira Picalho, 12 alunos por dia, mais 2 emergências por dia. Veja a diferença. Depois, na escola Elizabeth Jesus de Freitas, também 12 alunos. Carlos Papa, 8 alunos por dia. Jair Bolsas de Carvalho, 12 alunos por dia. Maneco Dionísio, 9 alunos por dia. 5 alunos por dia na Salim Curiati. 9 alunos por dia na Duílio Gambini. 5 alunos na Flávio Nascimento e 12 alunos por dia. Então, nós temos um leque de atendimento de 3 a 12, sendo que 1, 2, 3 escolas eram 12 o máximo. 4 escolas, 12. Nós temos 10 escolas, né? Uma com 3, uma com 8, uma com 9, uma com 5 e outra com 5. Então, o que eu pedi na época? Que houvesse uma padronização. Quer dizer, qual é o número ideal de alunos a ser atendido? Por que, não sei qual a razão, que é só 3 uma determinada escola e 12 outra? É conforme o humor do profissional, conforme a demanda, o horário, às vezes, eu até fiquei sabendo, até comentei aqui, que tinha um colega seu que disse que falava assim para empregado, logo cedo, eu vou até a padaria, mas assim, eu vou até a padaria e já volto, né? Quer dizer, nesse item que ele foi e trouxe o pão, eu já tinha ido no posto. Entendeu? Quer dizer, não pode. Eu mesmo cheguei, isso eu vi, né? Quando eu estava na ativa no postão, eu chegava tipo 8h15, para atender, já tinha colega dentista saindo, indo embora. Entendeu? Então, não cobro nem que eles fiquem 4 horas, eu não tenho. Eu sei quais são os problemas, né? Tanto na área médica. Mas, por exemplo, se eu sou obrigado a atender 16 consultas por dia, que eu atenda decentemente as 16 consultas por dia. Se eu vou atender em 1h30, 2 horas ou 4 horas, é uma situação. Agora, o dentista é uma coisa. Quanto que é o ideal para o dentista atender? Tanto na escola, atendendo as criancinhas, quanto na rede, né? Foi boa, não, excelente colocação. Inclusive, eu até chequei com a auxiliar Fábia, né, que estava diretamente relacionada com a parte administrativa da saúde bucal. Em 2001, 2002, quando foi colocado justamente esse padrão de 16 consultas médicas, eu me apoiei utilizando-se de padrão, né, uma determinação do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. E naquela oportunidade que estava começando realmente a sedimentar a ideia da importância da auxiliar do dentista, ou seja, o dentista não trabalhar sozinho, sempre tem alguém auxiliar. E isso é uma determinação. Então, assim, profissionais que têm atendimento com auxiliar, eles têm uma demanda, isso até tem uma sugestão de trabalho do próprio conselho, que são 6 atendimentos de rotina e 2 eventuais, que seriam as possíveis emergências. E pelo que eu estou vendo, grande parte manteve isso, que isso foi determinado na época que eu era coordenador, isso há 10, 12 anos. E pelo que eu estou percebendo, muitas escolas estão mantendo esse padrão, porque essas que você está falando, 12, com toda certeza, é porque tem profissional de manhã e à tarde. Porque tem escolas que tem dentistas de manhã e dentistas à tarde. Aqui tem um período, viu? Vamos só pegar um exemplo aqui da Elizabeth Jesus de Freitas, fala, período da manhã, 7h30 às 11h30, segunda, terça e sexta, período da tarde, quarta e quinta, das 12h30, quer dizer, tem 2 períodos,
Mas é dividido a semana, acho que é só um especialista, então. Eu Só acho um. que na Elizabeth são 2 dentistas, se eu não me Ah, falha é? a memória. Depois É eu porque checar. está dizendo aqui que segunda, terça e sexta é só de manhã. E E terça e quinta à tarde. quarta e quinta é só à tarde, né? Assim por diante, né? Na verdade, o padrão de atendimento era este: 6 atendimentos de rotina e 2 eventuais, que são as possíveis emergências. Então, 6 e 2. seria um número legal, que o profissional poderia trabalhar com segurança, não exporia nem ele, nem auxiliar, muito menos o paciente, a qualquer tipo de acidente de trabalho. Daria para se fazer um É bem nessa linha que eu cobrei na época, né? Depois eu até fiquei, aí foi falta minha, até eu fiquei de voltar a falar com a doutora Alessandra e acabou não passando, até me esquecendo, na verdade. E é que houvesse uma padronização. Não estou Sem dizendo dúvida. que todo mundo teria que atender 12, né? Agora, eu acho que essa questão de deixar uma janela para emergência é importante. Sim, era padrão, inclusive. Era a orientação que se Então, tinha uma naquela criancinha época. chega com dor de dente lá, como é que vai? Primeira coisa, é por isso que é importante o papel do auxiliar. Auxiliar é aquela pessoa que tem contato direto com a parte administrativa da escola. Então, por exemplo, era assim que era feito naquela oportunidade. É que essas coisas vocês sabem até mais do que eu dessas rotinas, porque eu estou me inteirando das coisas agora. Mas a ideia era esta: a auxiliar chegava na escola, via de regra, sempre antes do dentista. Eu vou dar isso uma cópia. Opa, disso. agradeço. Marquinhos, faz uma cópia disso para pegar para ele. E daí, o que acontece? Quando o dentista chega na unidade, a auxiliar já fala: olha, doutor, temos emergência. Então, criança com dor de dente, com o rosto inchado. Então, esses pacientes são atendidos primeiramente, sana-se a emergência, e depois até isso de rotina. Porque já tem um agendamento pré-estipulado, porque os pais recebem, pelo menos é o que eu acredito, recebem um formulário dizendo se há interesse ou não que o filho seja atendido naquela unidade de saúde. Por ser criança, tem que ter o aval dos pais, sem dúvida alguma, incluindo atendimento de procedimentos cruentos, né, de cirurgia, porque, afinal de contas, ninguém vai causar uma lesão ou um atendimento mais invasivo numa criança que os pais não tenham conhecimento. Isso é o mais importante. Dentro dessa rotina, sabendo a necessidade das crianças, atende-se primeiro a emergência e depois o agendamento. Agora, vamos imaginar que, tudo questão no campo da suposição, essa escola tenha 3 atendimentos, por exemplo, ou até menos. Tenha essa rotina, porque pode ser que a demanda também já esteja pequena. Às vezes acontece que aquela escola, aquela unidade já esteja quase toda sanada, então não tem mais tanta demanda de pacientes para ser atendidos. Se isso é realmente verdade, então desloquemos para outra, né? Uma coisa é, por exemplo, você ter o resultado, tem só 3 atendimentos porque não tem demanda. O outro é o profissional, de repente chega para a diretora e fala, eu vou atender só 3. Perfeito, Quer dizer, eu acho que é mais isso do que o outro. Como que o senhor controla o atendimento do odontólogo na escola, especialmente? O boletim, né? Horário? É feito o boletim, da mesma maneira que os postos fazem os boletins, cada escola faz um boletim mensal da produção daquela unidade. E isso é encaminhado para a saúde e é feito uma planilha. Então, a gente tem cada item, se é extração, se é restauração, se é limpeza, todos os itens são relacionados nominalmente. E daí você tem a quantidade de atendimento que foi feito lá. Então como sugestão até da nossa, acredito que da comissão, procurar ver essa questão, se há possibilidade dessa padronização, Claro. sem prejuízo, se esse pessoal que está atendendo 12 quiser continuar atendendo 12, não tem problema, mas é um atendimento mínimo, né? Sim. Sei lá, de 6 e 2, né? Inclusive é respaldado, é um valor, não é um valor aleatório, é um valor que é um número de a própria atendimentos que o próprio, entidade, né? exato, que o próprio Conselho Federal de Odontologia defende. Tem até um dado aqui que eu vi agora, até mostrei para o Marcelo, tem um requerimento do próprio Marcelo, que meu assessor levantou aqui, que de 2014, que tem 36 dentistas na rede. Está dizendo aqui, foi a resposta do prefeito para esse requerimento, Legal. do vereador aí. E outra coisa também que eu tenho nesses requerimentos aqui, é a questão do número de próteses mensais. O POI respondeu em agosto de 2014, aí foi o Denilson que perguntou, que tinha, na verdade, estamos realizando em média 50 peças mensais, naquele momento, É a informação que eu tenho também. de prótese. Será que continua esse ritmo, É a talvez? informação que eu tenho. Havia 200 pessoas
esperando a dentadura. Porque eu acho que essa rotina, os pacientes eles se dirigem primeiro para o serviço social, deve ser feito algum tipo de diagnóstico socioeconômico desses pacientes, depois eles são encaminhados para o CEL. Não é um simples atendimento odontológico. Eu acredito que deva ter, no planejamento, exato, deva ter algum tipo de perfil socioeconômico, deve existir, porque não é um trabalho. Isso que é interessante. A prótese que é feita pelo CEL, ela não é simplesmente um ato odontológico pura e simplesmente, ele tem um fundo social muito importante. Então é feito um diagnóstico também da questão social da pessoa. Acho que econômico e financeiro também. Só uma pergunta que eu tenho uma dúvida em relação à remuneração do odontólogo. Não é igual ao do médico, por exemplo, ganha por consulta, né? Então ele ganha X por mês e tem que fazer tantas consultas, né, por dia e tal. Funciona assim? Não, o médico assim, né? Também assim com o odontólogo, quer dizer, ele tem que fazer tantos procedimentos, como se fosse uma tabela. Não, é assim, nós somos funcionários públicos concursados, a gente tem o nosso salário por mês. Então é um salário fixo. Mas tem um horário a cumprir ou tem um número de procedimentos? Então, justamente para evitar justamente esse tipo de situação de questão de se discutir horário, de se cumprir, preferiu-se então fazer assim, uma meta a ser cumprida. Então, atende-se com qualidade 6 pacientes e 2 eventuais. Dentro desse, igual para profissionais da área médica, são 16 consultas que são feitas no dia, para que você possa ter um mínimo de atendimento, assim, que você atenda a necessidade daquela população. Obrigado. E na odontologia também é assim, não existe uma tabela para cada procedimento. Não. Existe o salário que o profissional ganha e faz aquela rotina. Ou seja, só nos atos especiais é diferente. Endodontia, cirurgia, periodontia, daí não é essa tabela que se utiliza. Ou seja, não tem como você fazer 6 atendimentos de canal, porque senão ficaria 20 horas fazendo procedimento. Então, daí reduz o número de atendimentos. Mas, na atenção básica, 6 atendimentos de rotina e 2 eventuais é o Mas aí essa é a atenção básica, só que é atendimento de escola, né? Não tem a dúvida, isso aqui está fora de padrão, não tem a dúvida. Acho que com relação à remuneração, nós tivemos lá em Itapeva, não sei se você presenciou esse diálogo que eu tive até com o secretário, que eu perguntei sobre remuneração. Não sei se você estava próximo. Ele me disse, se eu salvo engano, que o médico, por 8 horas lá, embora, na verdade, pelo que eu entendi, eles acabam cumprindo 4 horas, né, mas por 8 horas ganhava em torno de 11 mil. E o dentista, pelo que eu entendi, também era 8 horas, era 4 mil. Eu falei, eu até fiquei meio assustado, assim, poxa, está meio desproporcional, não sei se lembra disso, né? Então, falei, puxa vida, mas não está certo isso, né? Quer dizer, deveria ser equivalente, né? Próximo, né? Sei lá. Sim. Né? Foi feito, esse descuido foi feito na época do nosso plano de cargos e salários, né, da prefeitura. Os médicos estão inseridos no nível 15 e os odontólogos no nível 14. Então, existe essa diferença de valores em si, né, de remuneração. Talvez seja essa uma das reivindicações da classe odontológica, seria justamente essa equiparação, né, de categoria, né, de nível de trabalho. Mas com relação à remuneração, Marcelo, a gente é remunerado de acordo com o salário mesmo da prefeitura. O que se faz é cumprir, então, paga-se esse valor, então, a meta a ser trabalhada é aquilo. Atende-se os pacientes daquela rotina, 6 e 2, em atenção básica, que isso, pelo menos, era o que eu acreditava que vinha sendo feito. E nas especialidades, daí, reduz um pouco esse número de atendimentos, porque, afinal de contas, não é possível você atender tantas pessoas assim. Você leva muito mais tempo para fazer o procedimento, exato. Pela complexidade em si. E ficou também de falar das cidades especiais, Opa, né? Muito bem. Uma das informações que tive quando eu cheguei era uma solicitação do prefeito com relação a um profissional que fizesse atendimento hospitalar na Santa Casa. E a Wanda me falou que o Miguel estaria, o Shibani no caso, bastante inclinado a estar fazendo alguma adequação para que nós tivéssemos, sim, uma ação que pudesse ser contemplada de pacientes com necessidades especiais lá na Santa Casa. Nós temos uma maleta odontológica que se chama. Sim. Essa maleta odontológica é um mini consultório odontológico, uma maleta. Que você tem tudo ali dentro, motorzinho, tudo ali, que é só ligar numa entrada de ar. Então, qualquer profissional que esteja... Eu entrei em contato com a Santa Casa, numa hora não muito própria, porque acho que estava tendo algum problema lá dentro administrativo, então não tive a atenção necessária.
para saber se existia já dentistas no corpo clínico da Santa Casa. Parece que há dentistas no corpo clínico, porque eu acho que para atender lá dentro tem que ser do corpo clínico da Santa Casa. Parece que tem a necessidade de ser do corpo clínico, porque tendo isto, é só conexão de ar na Santa Casa tem em todo lugar. Ou seja, tendo essa situação, dá perfeitamente para fazer atendimentos com pacientes com necessidades especiais que muitas vezes precisam de sedação ou até mesmo de anestesia geral. Tendo isto, um profissional da área pode perfeitamente atender pacientes, sem que haja necessidade de remoção para São José do Rio Preto, parece que os pacientes estavam indo, para Araraquara. Então, imagina, assim, se nós já falamos que são pacientes com necessidades especiais, esse deslocamento acaba desgastando todas as pessoas. Araçatuba. Então, são cidades distantes daqui. A gente tendo essa possibilidade, a Santa Casa permitindo que o profissional específico da área possa atender lá na Santa Casa, não há realmente necessidade de deslocar. Então, a gente tem equipamento para isso. Talvez a Santa Casa só precisasse adequar uma área para que possa ter acesso à questão ambulatorial de um anestesista para sedação ou anestesia geral. E daí, dá perfeitamente para atender esses pacientes. Esses pacientes não precisam sair de Avaré. De pacientes que são atendidos na PAI. Ou tem profissionais que tem essa, digamos, intimidade de atuar em hospital, porque precisa ter um certo perfil, né? Sim. Dos profissionais da rede, tem? Sim, temos. Mais de um? Mais de um. É? Sim. É que daí eu preciso saber, isso que é importante, é que eu não sei como é que funciona daí a rotina e a parte administrativa da Santa Casa, ou seja, para que o profissional possa estar incluído no... Como é que ficaria a remuneração? Seria baseado no... Aí sim, isso daí entra naquilo que o Marcelo falou. Para procedimentos ambulatoriais hospitalares tem a tabela do SUS. Aí seria remunerado pelo SUS, né? Exato. É porque é um procedimento hospitalar, né? Exato. Daí existe aqueles valores que são específicos. Agora precisa ver se dentro da própria contratualização feita, né? Se está contemplado isso, né? Porque na verdade, se nós formos pensar em termos de procedimento, se a Santa Casa se prestasse esse serviço, o dentista não precisaria ser necessariamente da rede pública. Não precisaria, pode até ser da rede pública, mas não há necessidade de ser da rede pública, porque, afinal de contas, está sendo entregue um paciente para um cuidado hospitalar. Então, se você tem numa estrutura profissionais da área, pode ser da rede pública, lá, claro, mas não há necessidade, efetivamente, né? Tendo quem faça, o paciente, acho que assim, a prioridade é o paciente ser atendido de maneira adequada. A maneira como é feita, dentro da legalidade, qualquer pessoa capacitada seria bem-vinda. Lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A doutora Rosângela chegou. Sinta-se à vontade também para perguntar. Bom. Com relação à prótese, então, continua o serviço, né? Sim. É só um profissional que faz, né? Só. 50 meses, né? 50. E é feito, e pelo que eu tenho um profissional chamado Júnior, da UAC, que é lá da Secretaria de Saúde, né? Que ele é feito, o laboratório é feito uma licitação, o laboratório que vence é feito um lote. Quando o lote está esgotando, se faz uma nova licitação para um novo lote de próteses, e eu acredito que seja acredito que seja feito dessa forma. Então, licita-se 200 peças, por exemplo, e daí você faz 50, 50, 50, quando estiver acabando o próximo, porque eu já fui conectado, já me deram um recado, que o Júnior precisa falar comigo sobre prótese, porque no mínimo vai ser feita uma nova licitação para um novo laboratório, porque o profissional é nosso, da rede pública, mas o laboratório é licitado. Nós não temos laboratório. Isso que é interessante, porque existem unidades de serviço de centro de especialidades odontológicas que têm o próprio laboratório. Mas é uma intenção mais avançada ainda. Então, assim, é um sonho de chegar lá, claro, a gente tem todo o projeto para chegar até lá. É que tudo depende de um trabalho. Eu já vi na internet, se não me engano, Jaú, que tinha uma foto muito bonita de um céu.
Assim, não dentro de um... Azul? Céu azul? Não, desculpa. Céu de brigadeiro, Isso, céu de brigadeiro. bem azul, né? Mas o que eu quero dizer, quer dizer, a opção aqui foi fazer um céu que fica, de certa forma, entre aspas, um pouco escondido dentro de um centro de saúde. Se tivesse uma estrutura própria, quer dizer, uma construção própria, naquele lugar todo mundo identificava lá que estava o centro de especialidade odontológica, né? Seria ou teria sido bem melhor, né? Eu não me recordo bem na época, isso foi feito antes do Wagner, me parece, né? Iniciou comigo. Começou com você, né? E a opção foi fazer lá, né? Quer dizer... Não, na verdade, naquela oportunidade, nós conseguimos salas isoladas, para ter uma ideia. Dentro do centro de saúde, utilizava-se 3 salas separadas para fazer canal em uma sala, periodontia era feita numa outra sala, onde hoje é vacinação. Então, assim, não havia ainda o Brasil Sorridente encampando. Quando veio, realmente, tudo embrionário. É que depois eu saí, entrou outra pessoa, daí continuou o projeto. O Brasil Sorridente começou a partir de 2003, né, se não me engano, foi bem na primeiro época, mandato do presidente Lula, né? Exato, começou o Brasil Sorridente. E foi logo depois, acho que, se não me falha a memória, em 2004, já estava instalada, 2005 no máximo, já tínhamos lá a placa do Brasil Sorridente. Então, quer dizer que daí nós já havíamos sido contemplado como unidade específica, registrada, de CEL, mas tudo começou dessa forma. A vontade de se fazer, mostramos naquela oportunidade que nós tínhamos condição. Inclusive, me recordo bem que naquela oportunidade o Clivati era vereador ainda, naquela oportunidade. Ele foi até lá na época. Falou, aqui que vocês estão fazendo? Eu falei, é aqui que a gente está tentando fazer, pelo menos para a gente conseguir primeiro mostrar que a gente é capaz de atender essa demanda. E daí no passo seguinte eu já havia me afastado do cargo. E daí quem entrou, tocou o barco sem problemas. Daí, naquela oportunidade, essa maleta odontológica que eu falei, para atendimentos especiais, que tem, e a unidade móvel também era tudo coisa que eu tinha começado. Então foi bom que as coisas não acabaram, foram colocadas em prática, né? Eu tô me lembrando agora, tem um projeto que foi feito, se não me engano, quando o Montes foi vereador aqui, não sei se tenho certeza, que foi aquela questão da prevenção do câncer, aquela campanha de prevenção do câncer bucal. É uma coisa que talvez seja interessante retomar. Hein? Está previsto, acho que é o Rico Barreto, ele fez uma lei, foi o Rico Barreto, sim. Foi o Rico Barreto que fez a lei exatamente dessa campanha, que todo ano deveria ter, a campanha de prevenção do câncer bucal. É interessante retomar isso. Hein? Sem dúvida. Na época do Wagner nós fazíamos, todo ano. Inclusive eu tinha uma cartilinha que eu pedia para imprimir, as pessoas imprimiam lá para mim. E quem era muito envolvido nisso era o Orlando, né? O Orlando até passou um material, Orlando Cavesse, né? Os casos, e o Câmara, parece. Os casos duvidosos, assim, os casos de suspeita, a gente encaminhava para eles, né? Que eles tinham esse acesso. E, na verdade, a nossa referência aqui da região é Jaú, né? Qualquer caso duvidoso, a gente encaminha para Jaú, para atendimento mais especializado. Mas é bom, isso aí. São boas sugestões, né? Porque a gente está entrando agora, né? Nós estamos... Obrigada pela presença. Eu peço, eu não me desculpo pelo atraso mas por uma situação que depois eu justificarei. Certamente, quando a gente chega no fim da história e quer sentar na janelinha, de repente você toma um ar que as outras pessoas já respiraram, né? Mas realmente foi Rico Barreto. Participei muito ativamente dessa situação daquelas campanhas de câncer bucal. Eu me lembro que naquelas campanhas encontraram algumas pessoas que realmente eram portadoras de câncer bucal, foram encaminhadas. Mas eu não sei se isso já foi perguntado ou não. Eu tive um problema muito grave que me procuraram, acho que talvez uns 3, 4 anos atrás, no mandato anterior. Era o Barquete prefeito, de uma pessoa especial, que ela estava com um problema muito complicado na boca e que era muito difícil o deslocamento dela até as unidades de saúde odontológica e que não existia na época assim uma agenda própria ou específica ou mesmo um profissional na ocasião que atendesse esse tipo de paciente. Não sei se essa pergunta já foi feita, mas eu vou fazê-la de qualquer forma porque eu gostaria de ouvir essa resposta.
Com relação a esses atendimentos de pessoas realmente com necessidades especiais, existe um profissional, existe uma agenda, e desculpe, doutor Fábio, mas eu gostaria de ouvir isso. Claro, pois não. Nós havíamos comentado sobre esse assunto anteriormente. Existe esse atendimento no CEL, existem profissionais que fazem atendimento específico de pacientes com necessidades especiais, principalmente aqueles que não são assistidos pela PAI. Que na PAI nós temos o dentista lá, o doutor Antônio Carlos, que faz já há muitos anos atendimento na PAI. Mas tem pessoas com necessidades especiais que não frequentam a PAI. Então essas pessoas recorrem ao CEL. E é feito o agendamento, sim, desses atendimentos. O problema é que tem alguns pacientes com a necessidade especial é muito avançada. Então não basta só um condicionamento, uma adequação. Essas pessoas precisam de sedação, precisam de anestesia geral. E essas pessoas, até agora, estão sendo encaminhadas para fora, para Araçatuba, Araraquara, São José do Rio Preto. Então, imagine, uma situação que a gente estava discutindo. Já são pacientes com necessidades especiais, você desloca, é um desgaste muito grande com todos. Quando eu cheguei, a Wanda me entregou uma comunicação interna do prefeito solicitando justamente um profissional que atendesse em nível hospitalar, porque parece que o Miguel estaria tendencioso inclinado a estar dando esse apoio. Então nós temos um equipamento que a gente chama de maleta odontológica, que eu falei para os nossos colegas, que é só acoplar numa entrada de ar e é um mini consultório odontológico, que poderia ser feito perfeitamente essas atividades. Aqui nós estamos discutindo justamente se há necessidade de ser um dentista do corpo clínico da Santa Casa ou não, porque o único estabelecimento de saúde que a gente tem na nossa cidade que poderia estar recebendo essa demanda seria a Santa Casa. Então, dentro disto, acho muito, nós temos toda a condição de recurso técnico e humano para poder atender esses pacientes. Basta só mesmo essa relação administrativa entre Santa Casa e Prefeitura. Porque nós temos toda a condição, sim, de fazer esse atendimento. Não, sem dúvida. Tá joia. Mais alguma pergunta? Edinho, já perguntaram o que você ia fazer, né? Bom, nós então temos aqui algumas questões para fazer. Como é que está isso aqui? Mas eu acho que tá. Eu estou satisfeito já. Acho que até haver aquele compromisso das 10 horas que a gente vai ter que... eu acho que eu já estou satisfeito. Acho que foi Doutora bem também está satisfeita? produtivo, acho. A doutora chegou no final. O pessoal pede informações para a gente, né? Mas nós queremos agradecer ao senhor, doutor Fábio Melo, pela presença, colaborando com a Comissão Especial da Saúde. E a gente agradece muito e deixa para o senhor as palavras finais para poder pontuar a sua participação aqui. E nós estamos satisfeitos com suas colocações e apontamos que o senhor está colaborando muito com a gente, viu? Então, primeiro, eu gostaria então de agradecer o convite. Estou sempre aberto a novos questionamentos que possam ser necessários. Sou muito aberto a sugestões, por favor, né, porque muitas vezes a nossa percepção não é a mesma de outras pessoas, ou seja, a gente muitas vezes acha que está fazendo a coisa certa e muitas vezes a gente está vendendo picolé para esquimó, casaco de pele no deserto, ou seja, às vezes a gente está achando que está fazendo uma coisa muito bonita, muito boa e não é essa a necessidade daquela população. Então, o mais importante que eu vejo é justamente essa perspicácia, ou seja, o paciente, assim, o nível de satisfação é o nosso principal termômetro. Então, sempre que houver se passar alguma coisa que a gente não tenha conseguido contemplar, por favor, eu fico sempre aberto e se precisar que eu volte aqui para conversar, estamos sempre à disposição. Agradeço de verdade o convite. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Então, nós passamos aqui agora a discussão da seguinte situação: quais setores vamos ouvir na semana que vem, né? Então, temos aqui uma sugestão de frota municipal e transporte de pacientes, frota e também sua manutenção, e o SAMU, quer dizer, dois setores. Nós poderíamos, tem até uma correlação, na verdade, né? Um com o outro, ouvir na semana que vem. Estão de acordo? Pode ser? Então, não. Do transporte de paciente, né? Vai ser às 9 também. Tem que ver a data da agenda do plenário, né? Quinta-feira, 9 da manhã? Tá, só consultar se tem alguma coisa lá. Eu marquei isso. A gente vai depois, então, ter que pesquisar os nomes dos responsáveis e fazer os convites também, para que a gente possa continuar os trabalhos da comissão. Dr. Cláudio, né? Dr.
Dr. Cláudio Nardinelli, Cláudio né? tem enfermeiro lá também, né? Tá. Talvez os dois. Dr. Cláudio. No dia 15, que eu fiquei o dia todo envolvida em assuntos da aula, o todo, quem estava na coordenação de tudo, em incontáveis vezes foi o doutor Valdir. Dr. Valdir. Tá. Confirmado? Então, quinta-feira que vem, que dia vai ser? Hoje é 17, 24. 24 de setembro, né? Das 9 em diante, a partir das 9 da manhã. Então, estamos encerrando os trabalhos de hoje. Muito obrigado, Dr. Fábio. Pelo menos com uma extração. Uma distração.